notebooks de trabalho costumam ter algumas exigências diferentes daqueles notes que você só tem em casa para fazer trabalho de escola, de faculdade ou para acessar a internet. A durabilidade é algo importante para esse uso, afinal pode ser uma máquina que você usa por mais de 8 horas por dia, não dá para ter algo travado e muitas vezes ele precisa ter uma cara mais requintada para você não passar vergonha numa reunião com aquele note cheio de LED. Só vale comentar que no guia de hoje, quando a gente diz notebook para trabalho, não estamos pensando exatamente em profissões que necessitam de máquinas muito fortes, voltadas para edição de vídeo, por exemplo. Esses casos costumam precisar de hardware mais caro, com processador e placa de vídeo dedicado de alto desempenho e sistema de resfriamento melhor. Mas se você só precisa de um notebook para escritório, eles são uma boa. Programadores também podem fazer bom uso de alguns deles para aqueles momentos que você está longe do seu computador principal, e algumas opções possuem boa tela para quem trabalha com Photoshop e coisas do tipo. Se algum te interessar, é só conferir os links de compra lá na descrição, e para ter certeza que você está pagando o mais barato, dá uma olhada também no Comparador Escolha Segura, o nosso plugin e aplicativo que te ajuda nas compras pela internet. Recado dado e bora falar de notebooks para trabalho com o Intel i5. O primeiro notebook do guia vai seguir mais ou menos a mesma ideia do vídeo que fizemos sobre modelos para estudantes, com um notebook que não é necessariamente o mais barato ou o mais avançado, e sim aquele que vai servir como base, e as outras opções vão aprimorando em alguns pontos, com uma pequena diferença de preço geralmente. Dessa forma, quem vai servir de base para o nosso guia de notebooks para trabalho é o Acer Aspire 5 com Intel i5 1135G7. A gente inclusive recomendou uma versão mais simples para estudantes lá no vídeo passado de notebooks, mas essa versão pode trazer até duas vantagens perante ele, que o torna muito mais interessante para trabalhar. Ainda assim, grande parte das suas especificações não são voltadas para o público mais exigente, que procura um notebook premium graças à sua construção. O design do Aspire 5 é bem simples, sem materiais mais finos, nem estampas mais elaboradas, trazendo só o básico, tudo em plástico, colocando funcionalidade à frente de apresentação. No entanto, o que falta nele de premium, ele compensa com uma tela muito boa. O Acer Aspire 5 tem uma tela Full HD de 14 polegadas, que é um pouquinho mais compacto que o normal, e painel de tecnologia IPS. Não é o melhor painel IPS que existe, mas já aumenta a qualidade da tela, aumentando principalmente a profundidade de cores e o contraste. Outro benefício que chega nessa categoria é que o brilho está no nível mais aceitável. Não é todo modelo mais de entrada que tem um brilho ruim, mas nos notebooks com i5, o padrão, ou pelo menos o mínimo aceitável, é ter uma tela com brilho forte suficiente para você conseguir usar ele em ambientes mais iluminados. Outra exigência é no hardware mais potente. No caso, essa versão do Acer Aspire 5 utiliza o i5 1135G7, processador da 11ª geração, com 4 núcleos e 8 threads, que além de ser mais rápido, também consegue trabalhar melhor com o próprio sistema Windows, rodando mais programas em paralelo, sem que ele comece a travar. A memória RAM também ajuda com 2 sticks de 4 GB, para formar 8 GB no total, o que eu considero o ideal para ter um Windows 11 rodando aí lisinho. Se a gente juntar então o i5 com o 8 GB, a gente chega no primeiro motivo que diferencia essa versão do Acer com a outra mais fraca que recomendamos para estudantes. O principal benefício deles é a longevidade. O hardware melhor dura mais tempo e trava menos, o que é muito importante para esse uso profissional. Ninguém quer, uma máquina que trave para abrir uma chamada de vídeo. Além disso, sabe aquele sistema chato e travado da empresa que vira e mexe e parece que desiste da vida? Com esse hardware melhor, a chance dele rodar bem aumenta. Não vou colocar minha mão aqui no fogo por ele, mas pelo menos você consegue uma experiência mais estável. Com essa combinação, você ainda pode aproveitar a força extra do processador para rodar alguns programas mais pesados. Nada extremo, claro, mas aproveitando que a tela é melhorzinha, dá para usar o Photoshop no Aspire 5 e até alguns outros programas mais populares de design, desde que eles não necessitem de uma placa de vídeo dedicada. Aliás, o outro diferencial do Aspire 5 ajuda nessa parte também. Isso porque, na verdade, ele tem sim uma versão com a placa dedicada, a NVIDIA MX350.
Essa é uma placa claramente superior a qualquer opção integrada no mercado, que, utilizando o Photoshop como exemplo de novo, pode acelerar o uso de qualquer ferramenta dentro dele que precise de uma placa de vídeo. Um CAD da vida também consegue ser mais rápido, já que esses programas costumam utilizar muito mais a CPU e a GPU entra ali apenas como uma ajuda. O problema é que a MX350 é uma placa voltada à eficiência energética, não desempenho. Então os programas ainda mais pesados, como a edição, não vão rodar bem no Acer Aspire 5, pelo menos não de uma forma muito agradável. E fora isso, a placa de vídeo dedicada não é tão útil para o que a gente chama de trabalho de escritório, que acaba sendo o público-alvo desse notebook. Para esse segmento, o único jeito de realmente fazer bom proveito dela é jogando algo mais simples depois do expediente. Alguns outros diferenciais que são importantes para todo notebook de trabalho e que o Acer Aspire 5 tem são várias entradas USB, principalmente uma do tipo C, pelo menos Wi-Fi 5 e não pode ser uma máquina pesada, de preferência pesando menos de 2 kg, para não dificultar a mobilidade da máquina. Tem também o SSD, mas esse já é uma peça obrigatória em todos os notebooks. O Acer Aspire 5 vem com um SSD do tipo NVMe, que é um dos mais rápidos do momento, com tamanho total de 256 GB, que está ótimo já que a maioria das empresas costumam ter alguma área compartilhada para os arquivos principais. Isso se ela já não funcionar toda por um programa direto na internet, diminuindo bastante a necessidade de mais memória. Esse modelo então, por trazer tudo isso, é a versão base para quem quer gastar relativamente pouco no notebook com um pouco mais de força que não vai travar. Ele faz bem o básico, que é chamada de vídeo, rodar o sistema da empresa e fazer planilhas e apresentações, mas pode ser usado para algumas tarefas um pouco mais pesadas também. Ele ainda possui uma versão com placa de vídeo dedicada, mas não considere isso um baita diferencial, apenas se você realmente tiver um uso para ela. Depois podemos falar do IdeaPad 3i, outra máquina que tinha uma versão mais simples que comentamos lá no vídeo para estudantes. A história aqui até começa parecida com o Acer Aspire 5, um notebook com construção simples, os mesmos 8 GB de RAM e 256 GB de SSD NVMe. Ambos os notebooks aprimoram em cima da versão antiga, graças a um processador novo, mas as duas marcas não fazem exatamente o upgrade para o mesmo processador. E aqui que entra a surpresa, já que a Lenovo optou pelo Ryzen 5 5500U e até mudou um pouco o nome, tirando o i do título. O IdeaPad 3 acaba sendo um pouco melhor em situações de multitarefa e um pouco pior em single core, já que essa é a diferença do desempenho entre o processador da AMD e da Intel. Para a maioria das tarefas do dia a dia, o impacto até que será relativamente pequeno, ainda mais com os mesmos 8 GB de RAM, mas a vantagem acaba sendo no valor final do notebook. O IdeaPad 3 consegue ter um preço ainda mais acessível que o Acer Aspire 5, aparecendo de vez em quando perto da casa dos R$ 3.500. Ele tem uma desvantagem, no entanto, na qualidade da sua tela. Ela é Full HD, maior de 15,6 polegadas, mas a tecnologia do painel é TN, com cores ruins, brilho ruim e o pior de tudo, ângulo de visão bem baixo. Isso significa que se você olhar para a tela de um ângulo não ideal, as cores podem estar bem distorcidas, a ponto de você não conseguir ler o que está escrito. E olha, nem precisa ser muita coisa, se você abrir a tampa de um jeito meio errado, já vai ver muita falta de cor. Inclusive, uma situação onde isso pode ser ruim é numa reunião, onde você pode precisar virar o notebook para mostrar alguma coisa rápido para várias pessoas, sem querer ligar o projetor para fazer uma apresentação propriamente dita. Mas se tiver muita gente, a chance deles conseguirem ler direito o que está escrito ali é bem menor. Mas olha, não é um baita de um problema. O IdeaPad 3 até tem alguns outros detalhezinhos para compensar, como um leitor de cartões, já vir com Windows 11 em algumas versões e o preço que a gente já comentou. A sua escolha então depende se você acha que a economia vai valer a pena perante a tela pior. Pessoalmente, acho que na maioria dos casos sim, ele vai valer a pena, já que o processador é melhor e essa peça faz mais diferença a longo prazo do que a tela. E antes de ir pro próximo, deixa eu te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Se não e tá curtindo o conteúdo, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo, já ativa o sininho para você nunca perder uma novidade e bora voltar pro nosso guia. Nossa terceira opção tenta algo diferente ao incorporar o conceito de 2 em 1. Aqui a gente colocou o Flex 5i, que dentre os notebooks que viram tablet, é uma das opções mais completas e mais baratas. Para quem nunca ouviu falar de notebook 2 em 1,
Eles são aqueles modelos que você dobra 360 graus. Basicamente você inverte ele e usa a tela como se ela fosse um celular ou um tablet, com um touchscreen e um teclado virtual nele mesmo. Esse novo movimento que o Note faz expande até que bastante a usabilidade dele. Você pode, por exemplo, caminhar enquanto lê um e-mail, usar ele sentado num banco sem uma mesa por perto, ou então, nas horas vagas, acessar a internet deitado na cama, sem precisar ficar numa posição desconfortável. O bom é que você não perde nada de hardware para ganhar essa nova dimensão. O Flex 5i utiliza o Intel i5 1135G7 com 8 GB de RAM também, então faz tudo que os outros da lista fazem. A tela tem 14 polegadas, tem resolução Full HD e o painel usa a tecnologia WVA, que é melhor que o TN no mesmo nível quase do IPS, mas tenta travar um equilíbrio entre maiores ângulos de visão e cores mais profundas. Tem só um probleminha aí que é a falta de opção de upgrade para essa memória RAM. 8 GB estão ok, mas o Flex 5i não te dá a oportunidade de chegar a 16 GB, já que as suas memórias são completamente soldadas. O único upgrade que você pode fazer é no SSD, onde dá para tirar os 256 GB para colocar algo maior em seu lugar. Talvez tenha faltado aí espaço interno, ou essa foi uma estratégia da empresa para conseguir economizar um pouco mais com a placa-mãe. Mas no final, essa economia até que foi boa. Você encontra o Lenovo Flex 5i próximo dos R$ 4.600 no site da própria Lenovo. Então pode considerar que você paga R$ 600 para ter o 2 em 1. Existem outras opções de 2 em 1 no mercado, geralmente com construção mais premium, só que o hardware é muito parecido. Então se você acha que o Flex 5i é um notebook já bem bonitinho, bem apresentável, não vejo por que gastar mais com outras opções. Caso a aparência seja algo importante, aí a gente vai para o próximo da lista, o LG Gram. Esse é o notebook mais antigo da lista, não é 2 em 1 e utiliza o Intel i5 de uma geração anterior. Ele é equipado com o i5 1035G7 lá da 10ª geração, mas acredite, a pequena perda de performance que ele talvez tenha são facilmente suplementadas pelas outras características. O caso é que o LG Gram é um verdadeiro notebook ultra fino premium, que ocupa o espaço deixado pelo Lenovo Yoga, o Dell Inspiron e o Asus ZenBook 14, que ou estão muito caros hoje em dia, ou apresentam alguns probleminhas de aquecimento que o Note de R$5.000 não devia apresentar. Ainda assim, eu quis passar pelo menos o nome deles para você dar uma olhada por conta própria e ver se eles são mais bonitos, mas no geral a história é bem parecida com o que vimos lá no Flex 5i. Existem outras opções parecidas no mercado, mas o LG Gram já traz o ideal, então não existe muito motivo para você gastar aí R$500 a mais para ter um acabamento e um logo diferente. Ah, mas o LG Gram também é caro, por que gastar tudo isso nele? Bom, a resposta é, em parte, a construção mesmo. Ele utiliza metal no corpo e na versão de 14 polegadas pesa menos de 1 kg. É aquele note bonitão para você levar na reunião e fazer bonito. Mas outro ponto importante é que esses materiais são mais resistentes, principalmente nas dobradiças e na tampa superior, o que coloca ele como uma boa opção para quem quer algo que dure mais anos também. Você pode escolher também a versão de 15 ou 17 polegadas, essa última com resolução WQXGA, que é o Quad HD na proporção 16:10. E mesmo esse grandão é mais leve que todos os outros, com 1,350 kg. Todos possuem qualidade de tela ótima, com painel IPS capaz de preencher 99% do padrão DCI-P3. Ele também é o mais completo. Todos os notebooks da lista possuem pelo menos USB tipo C, uma opção de USB 3.1 e um cartão de memória de vez em quando. Mas o LG Gram faz um upgrade do tipo C para o Thunderbolt, que abre um leque enorme de compatibilidade. Essa porta Thunderbolt é capaz de transmitir mais dados por segundo e pode se conectar a uma tela 4K, pode ser usada para carregar o notebook e para passar um arquivo mais rápido. É o tipo de diferencial que só faz sentido para quem trabalha mesmo e precisa de uma máquina com alta compatibilidade e rápida, para você não perder tempo com tarefas triviais do dia a dia. Nessa mesma pegada, o LG Gram também tem o Bluetooth 5.0 e o Wi-Fi 6, que são protocolos mais rápidos e mais estáveis que os outros notebooks da lista. Mas vale a pena para todo mundo? É claro que não. O LG Gram e os outros ultrafinos Premium possuem tela muito boa para o notebook, conectividade e conexões atualizadas e uma construção muito mais elegante. O que eles não têm é mais desempenho,
que eu acho ser o mais importante para vocês tirarem do vídeo de hoje. O Acer Aspire 5, lá do começo, tem um desempenho bom igual para uso de trabalho, que consegue lidar com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, enquanto que o Lenovo IdeaPad até consegue ser um pouquinho mais rápido graças ao Ryzen 5, mas entre os dois, a opção com melhor custo-benefício costuma ser a mais barata. Só fique atento para ver se a economia não vem do fato dele usar Linux ao invés do Windows, aí não costuma valer a pena. Depois, o Flex 5i adiciona uma dimensão nova de trabalho, muito legal de usar, com o 2 em 1. E o LG Gram adiciona luxo, que querendo ou não, pode ser necessário para o seu trabalho, mas também tem conexões mais rápidas, que agilizam o seu dia a dia, e a tela maravilhosa para os designers de plantão. Mas e aí, esqueci de algum notebook? Me contem aqui nos comentários e não se esqueçam dos links lá na descrição, caso algum deles tenha chamado sua atenção. Deixe o like também, se inscrevam e até a próxima!